Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos ver um exemplo de aplicação do Teorema das Raízes Racionais. Bem, nós aprendemos então que o Teorema das Raízes Racionais pode ser utilizado para encontrar os zeros de uma equação polinomial com coeficientes inteiros, certo? A observação que eu faço é que, se os coeficientes forem racionais, a gente também consegue aplicar o teorema das raízes racionais, desde que eu multiplique essa minha equação pelo MMC dos denominadores de todos os coeficientes. Então, esse é justamente o caso em que a gente vai avaliar. A gente está com uma equação polinomial de grau 4, onde eu tenho coeficientes racionais. Então, eu vou mostrar como aplicar o teorema das raízes racionais para resolver, para encontrar todas as raízes reais dessa nossa equação, ok? Muito bem. Então, o primeiro passo, como eu já disse, eu chamei de equação asterisco. O primeiro passo é multiplicar a equação asterisco pelo MMC dos denominadores. Como o denominador aqui que a gente tem, né, os dois são 4 e o restante ele pressupõe que é 1, então o MMC vai ser igual a 4, certo? Então eu vou multiplicar a equação asterisco por 4, né? Então a gente vai ficar com 4x à quarta menos 4x ao cubo mais 13x ao quadrado menos 12x mais 3 igual a 0, certo? Então, pelo teorema das raízes racionais, né? Pelo teorema das raízes racionais, a gente tem que, se, né? Ou melhor, vamos reescrever da seguinte forma. Eu estou buscando, então, a raiz racional da forma P sobre Q, né? Então, se P sobre Q pertencente aos racionais, certo? É raiz da equação acima, né? Então, certo? Então, pelo teorema das raízes racionais, obtemos. O que o teorema das raízes racionais diz? Diz que se eu tenho um P sobre Q dessa forma, então vai ser uma solução se somente se o P divide 3, certo? O P inteiro e o Q natural. Então, se o P divide 3, então significa que o P pertence ao conjunto dos divisores inteiros de 3, ou seja, menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, essas são as possibilidades para o meu numerador. Já o meu denominador tem que dividir o coeficiente líder. Quem é o coeficiente líder? É o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, no caso aqui é x à quarta, então no nosso caso aqui o coeficiente líder é 4. Então ele deve dividir 4, ou seja, como ele é natural, então eu não preciso pegar os divisores inteiros, basta pegar os divisores naturais, que no caso aqui de 4 é simplesmente 1, 2 e o próprio 4, certo? Bom, então, os nossos candidatos, os nossos racionais que são candidatos à solução, a raiz da nossa equação, são os números P sobre Q da forma P sobre Q, que pertence ao conjunto de todas as frações, onde P é numerador e Q é denominador. Ou seja, como eu tenho 4 numeradores e 3 possíveis denominadores, então eu vou ter 4 vezes 3, eu vou ter 12 racionais como sendo candidatos à solução da minha equação. É exatamente isso. Então a gente vai fazer aqui, exibir todos eles, tá? A gente então pega a gente pega o numerador 3 sobre todos os denominadores, né? Menos 3 sobre 1. Ou melhor, a gente fixa o denominador e pega todos os numeradores, certo? Menos 3 sobre 1, menos 1 sobre 1, 1 sobre 1, 3 sobre 1. Evidentemente que aqui vai ficar números inteiros, certo? Ok? Agora, todos com denominador 2, menos 3 sobre 2, menos 1 meio, 1 meio, 3 meios. Agora com denominador 4, né? Menos 3
quartos, menos 1 quarto, 1 quarto e 3 quartos. Evidentemente que eu vou ter que testar, né, pelo menos teoricamente, todos os 12 valores para determinar quem são, né, os que são raízes da minha equação polinomial e os que não são. Evidentemente que a gente sabe que pelo menos 8 aqui não vão ser raiz. Por quê? Porque eu estou com a equação de grau 4, então eu tenho no máximo 4 raízes reais. Evidentemente que eu também não sou obrigado a encontrar todas as 4, porque dentre essas raízes reais existem raízes racionais e irracionais. Pode ser que não tenha nenhuma raiz racional, então, nesse caso, todos os meus valores aqui, após testagem, né, eu obteria resposta negativa, ou seja, o teorema das raízes racionais não garante a existência, né, como eu já ressaltei, não garante a existência de raiz. Porém, se tiver raiz racional, ele exibe quem são. E ele reduz o seu espaço de busca a um conjunto relativamente pequeno, né? Já que você estava ali com um conjunto racionais infinito, você reduz a uma quantidade finita. No entanto, ainda é bastante laborioso. Afinal de contas, eu vou ter que testar cada um deles até determinar se satisfaz ou não a equação. Evidentemente que eu não vou testar todos aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso, então apenas para exemplificar eu vou testar um valor que eu já sei que não vai ser raiz e eu vou testar um valor que vai ser justamente para a gente ilustrar as duas situações, correto? Então eu vou pegar, por exemplo, o x igual a 1 sobre 1, certo? Vai ser um valor que eu vou escolher aqui, ok? 1 sobre 1 então é igual a 1, então eu vou testar para x igual a 1, obtemos, certo? Então vamos lá, onde tem x eu coloco 1, então eu estou com 4 vezes 1 à quarta, menos 4 vezes 1 ao cubo, mais 13 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 3, e isso vai ser igual a quê? Vamos lá. Vamos verificar então quanto é que vai ser esse resultado. Perceba que 4 vezes 1 à quarta é 4, 4 vezes 1 ao cubo também é 4, então eu posso simplificar. Aqui vai ficar 13 menos 12, que é 1, mais 3, então vai ficar 4, que é positivo. Ou seja, qual é a conclusão? Isso implica que x igual a 1 não é raiz. Certo? Não é raiz. Evidentemente que se não é raiz dessa, também não é raiz dessa, porque as raízes são as mesmas, ok? Muito bem. Então esse aqui é um exemplo que você falha, agora eu vou fazer o exemplo onde a gente acerta, né? Para x igual a 1 meio. Para x igual a 1 meio, o que a gente vai ter? Obtemos, né? Então no lugar de x eu vou colocar 1 meio. Então eu vou ficar com 4 vezes 1 meio elevado à quarta, certo? 1 meio elevado à quarta, vezes, menos 4 vezes 1 meio elevado ao cubo, certo? Mais 13 vezes 1 meio ao quadrado, menos 12 vezes 1 meio, mais 3. Então, quanto é que isso vai dar? Vamos lá. 1 meio elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. Né? Então, eu vou ficar aqui com 4 sobre 16. 4 sobre 16. Que simplificando por 4, aqui eu obtenho 1 e aqui eu obtenho 4. Menos, aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, então é 8. Menos 4 sobre 8. Que simplificando por 4, aqui fica 1 e aqui fica 2. Mais 13 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado é 4, então vai ficar mais 13 quartos. Menos 12 vezes 1 meio, perceba que eu posso simplificar. Então aqui fica simplesmente 6, então vai ser menos 6 mais 3, ou seja, vai ficar simplesmente menos 3. Certo? Então agora vamos juntar simplesmente esses aqui, certo? 1 quarto menos 1 meio mais 13 quartos. Eu vou colocar isso aqui no mesmo denominador que é 4, certo? Eu simplifiquei aqui, mas agora eu estou vendo que vai ser melhor colocar no mesmo denominador. Então, eu vou voltar atrás aqui. Ao invés de simplificar aqui por 4, eu vou simplificar só por 2, né? Eu tinha aqui 4. Eu vou simplificar, então, só por 2. Eu tinha aqui 8. Simplificando por 2, vai ficar 4, né? Simplificando por 8 por 2, vai ficar 4.
que aí já me ajuda aqui, né? Já coloca todos no mesmo denominador. Então, como estão todos no mesmo denominador, basta operar entre os numeradores. Então, é 13, né? Mais 1 menos 2, ou seja, 12 quartos menos 3. 12 quartos é 12 dividido por 3, que é por 4, que é 3, menos 3, isso é 0. Ou seja, conclusão, x igual a 1 meio é raiz, certo? É raiz, né? No caso aqui de asterisco, né? É raiz de asterisco. Muito bem. Então, eu poderia continuar com essa busca, certo? Eu poderia continuar com essa busca e obter, quem sabe, né? Possivelmente, poderia ser que sim, poderia ser que não, obter outras raízes racionais. Mas, de antemão, eu já afirmo que você pode testar todas as outras e nenhuma dessas outras aqui vão ser raízes da minha equação. Então, de fato, como eu já encontrei essa raiz aqui, o que a gente vai precisar fazer agora é baixar o grau do nosso polinômio utilizando, por exemplo, o dispositivo de Breuer-Ruffini, certo? Então, nosso próximo passo agora, na resolução desse problema, vai ser baixar o grau do polinômio. Muito bem. Como eu já disse, nós vamos utilizar o dispositivo de Breuer-Ruffini. Então, o que a gente precisa fazer? Já encontrei quem é a raiz, certo? Agora eu vou dividir o polinômio em questão, né? Vou colocar aqui os coeficientes, 4, menos 4, 13, menos 12, 3, certo? E aqui eu vou colocar a raiz, que é 1 meio, certo? E agora a gente procede da seguinte forma. A gente baixa o primeiro, né? Foi assim que a gente aprendeu. E agora faz esse vezes esse, mais esse. Então, 4 vezes 1 meio é o mesmo que dividir 4 por 2, que dá 2. 2 menos 4 fica menos 2, certo? Agora, é esse vezes esse, mais esse. Menos 2 vezes 1 meio dá menos 1. Menos 1 mais 13 é justamente 12. Esse vezes esse, né, vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Mais menos 12 vai ser justamente menos 6. Menos 6 vezes 1 meio é menos 3. Mais 3 é justamente 0, que é o resto, né? A gente sabia que o resto iria ser 0, justamente porque esse polinômio é dividido pelo polinômio x menos 1 meio. Então, aqui é o quociente, certo? Então, agora, o nosso objetivo é encontrar os zeros do polinômio 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 12x menos 6 igual a 0. Perceba que eu posso dividir por 2, né? Isso vai ajudar a simplificar um pouquinho. Então, eu divido por 2, eu vou ficar com 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 3 igual a 0. Bom, estou com o polinômio de grau 3 e agora a pergunta é: como vou fazer então para resolver esse polinômio? Perceba que não faz mais sentido eu utilizar o teorema das raízes racionais, porque se eu obtiver uma raiz racional aqui, ela tem que ser uma raiz racional do meu polinômio aqui de grau 4. Então, como a gente sabe que nenhuma daquelas outras raízes que a gente elencou aqui, nenhuma daquelas outras 11 raízes, elas são raízes racionais, então não adianta eu utilizar de novo esse teorema, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Entretanto, ainda faz sentido, né, a gente testar a própria raiz x igual a 1 meio. Por quê? Porque às vezes acontece de uma raiz ter multiplicidade maior do que 1. Ou seja, é o caso, por exemplo, quando você tem um polinômio de grau 2, o delta é igual a 0 e você tem duas raízes reais iguais, que é aquilo que a gente fala, né, de raiz de multiplicidade 2. Então, ainda faz sentido eu testar o x igual a 1 meio. Ou seja, dentre todas aquelas raízes que eu testei, que não funcionaram, nenhuma delas vai funcionar. Agora, as raízes que funcionam, elas podem continuar funcionando. E como eu estou com o polinômio de grau 3, não tem outra coisa para fazer, eu vou testar de novo a mesma raiz, certo? Pode ser que funcione. Nesse caso aqui, a nossa raiz vai ter multiplicidade pelo menos igual a 2, ou pode ser que não funcione, e aí a gente fica, né, com poucas alternativas para resolver esse problema. De fato, vai funcionar, certo? Porque para
x igual a 1 meio, né, a gente obtém, A gente obtém o seguinte, bom, a gente vai obter 2 vezes 1 meio elevado ao cubo, menos 1 meio elevado ao quadrado, mais 6 vezes 1 meio, menos 3. Perceba que aqui a gente pode simplificar ao cubo com esse 2, então vai ficar aqui só ao quadrado. 1 meio ao quadrado menos 1 meio ao quadrado eu posso simplificar, vai zerar. Perceba também que 6 dividido por 2, é 3 e 3 menos 3 é 0. Ou seja, de fato, 1 meio continua sendo raiz desse e, portanto, também do outro. Ou seja, 1 meio é uma raiz, no mínimo, dupla, certo? Do meu polinômio original. Então, isso aqui implica que x igual a 1 meio é raiz, certo? Desse polinômio que eu vou chamar de 2 asterisco, certo? É raiz de 2 asterisco, certo? Bom, poderia ser que eu tivesse ainda 1 meio como sendo uma raiz de multiplicidade 3. Para saber se isso é verdade ou não, eu tenho que dividir esse polinômio, baixar o grau dele para grau 2 e testar. Mas aí eu não vou ter tanto interesse em fazer isso, porque uma vez que eu baixo para grau 2, eu já posso utilizar a forma de Bhaskara para encontrar as outras duas possíveis raízes, ou então para concluir que não vai ter mais nenhum, ou que vai ter só mais uma de multiplicidade 2 também. É essa a conclusão que a gente chega quando a gente avalia o delta de uma equação de grau 2. Então vamos agora utilizar de novo o dispositivo de Grauruffini. Agora os coeficientes que a gente vai colocar aqui são 2, menos 1, 6 e menos 3, certo? De novo, a raiz que a gente encontrou foi 1 meio, certo? A gente repete aqui o 2, então 2 vezes 1 meio dá 1, mais menos 1 dá 0, certo? 0 vezes 1 meio, 0, certo? 0 mais 6, 6. 6 vezes 1 meio, 3. 3 menos 3, 0, é claro, como eu já tinha observado, O resto tem que ser 0, porque o polinômio aqui dado pela equação aqui 2 asterisco, esse polinômio aqui, ele é divisível pelo polinômio x menos 1 meio. Então, é até uma forma de você verificar se fez certinho, é justamente verificar que zera aqui no final. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o polinômio é divisível por x menos 1 meio e o resultado está justamente aqui. Então, agora nossas atenções vão para o seguinte polinômio, Nossas atenções agora vão para o seguinte polinômio. Para o polinômio de grau 2, com coeficiente 2, 0 e 6, ou seja, 2x ao quadrado mais 0x mais 6. É essa equação agora de grau 2 que eu vou tentar resolver. Perceba o seguinte, eu posso simplificar por 2, e perceba que aqui vai zerar, porque é 0 vezes x, então eu fico simplesmente com x ao quadrado mais 3 igual a 0. Perceba que é uma equação de grau 2 incompleta, ou seja, eu não vou precisar avaliar o discriminante, porque eu posso simplesmente isolar o x da seguinte forma, x ao cubo, ou x ao quadrado é igual a menos 3. Ou seja, você não tem solução real para essa equação aqui. Então, a conclusão que a gente chegou foi a seguinte, portanto, as soluções da equação asterisco são simplesmente 1 meio, 1 meio. Por que eu estou repetindo aqui? Eu poderia colocar simplesmente que a solução é 1 meio, mas eu coloquei aqui 1 meio e 1 meio para poder enfatizar que 1 meio é raiz dupla, ok? Que 1 meio é raiz dupla. Então a gente finaliza aqui o nosso exemplo, certo? A gente se vê então no nosso próximo vídeo.